Graça e paz, meus irmãos. Que dia maravilhoso, né? Mais um dia para darmos honra e glória a Deus, amém? Hoje vamos falar de um assunto interessante. Esse assunto, ele traz um tema que nos faz ficar atento aos planos de Deus para o futuro. O tema é assim, irmãos: o campo, o tempo e o fim. O campo, o tempo e o fim. O estudo de hoje está baseado no livro de Mateus, capítulo 13, do versículo 37 ao 43. Vamos falar versículo por versículo. Versículo 37, versículo 38, até chegar no versículo 43. Jesus deixa algo muito claro aqui nesse capítulo. Nem tudo que cresce junto pertence a Deus. Entenda. Nem tudo que parece vida é trigo. E o tempo da separação vai chegar. Isso que eu falei está tudo baseado no que está escrito lá em Mateus capítulo 13, do versículo 37 ao 43. Como eu disse, vamos falar versículo por versículo. O primeiro versículo é o 37. Diz assim: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Jesus começa deixando claro: o reino não é a obra de homens, é a obra dele, de Deus, de Jesus. A semente é pura porque vem de Cristo. O problema nunca foi o semeador, mas a resposta de quem recebe a semente. Interessante, não é? Jesus Cristo está semeando. Ele está semeando. E a pergunta é essa: que tipo de fruto sua vida está produzindo? Reflita sobre isso hoje, irmão. Vimos aqui o versículo 37. Vamos ver agora o versículo 38, que diz assim: o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino. Está entendendo o que eu estou dizendo? E continua: o joio são os filhos do maligno. A boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. O campo não é só a igreja, é o mundo inteiro, irmãos. Trigo e joio crescendo juntos. Parecem iguais por um tempo, mas a natureza é diferente. A natureza de cada um é diferente. É o que faz revelar que tipo de fruto é. Um vive para obedecer a Deus, um dos frutos. O outro vive para si mesmo, que é o joio. Você é joio ou é trigo? A diferença não está na aparência, mas no coração e no fruto. A diferença não está na aparência, mas no coração e no fruto. Vamos ver agora o versículo 39. No versículo 39 diz assim: o inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Que palavra é essa, né? Palavra forte, né? O diabo não cria. Ele imita e corrompe. É isso que o diabo faz. É isso que o diabo faz. Ele planta confusão no meio da verdade. Mas o texto afirma: dessa maneira, o fim está marcado. Estou raciocinando com vocês a base de Mateus capítulo 13. Jesus, ele nos ensina algo importante sobre o trigo e o joio. O mal tem prazo de validade. Deus não perdeu o controle da história. O mal tem prazo de validade, meus irmãos. Agora vamos ver do verso 40 ao 42. E por último vamos ver o 43. Primeiro do verso 40 ao 42. Assim como o joio
é colhido e queimado no fogo. Pesado, né? Jesus não suaviza o juízo. Ele fala da consequência eterna. Nesse versículo do 40 a 42. O fogo não é metáfora para desconforto. É símbolo de separação definitiva de Deus. É nesse momento aí que Deus separará o joio do trigo. O amor de Deus avisa. O silêncio seria crueldade, mas ele avisa o que vai fazer. Você quer ser o joio ou quer ser o trigo? Examine seu coração hoje, meu irmão. Verso 43, para a gente concluir o estudo. Diz assim o verso 43. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Jesus termina assim, falando. Aqui está a esperança. Quem escolhe Cristo não termina no fogo, termina na glória de Deus. O sofrimento não é o capítulo final. Não é o capítulo final. O sofrimento. É isso que Jesus quer dizer. Também. Quem hoje é esquecido na terra, amanhã brilhará no reino. Coloca essa mensagem no seu coração, irmão. Entenda o que eu estou tentando passar para vocês sobre o que está escrito lá em Mateus capítulo 13, do versículo 37 a 43. Vou trazer aqui uma parábola para ficar mais fácil o entendimento. A parábola, o tema dela é assim: o campo à noite. Imagine um homem passava por um campo à noite. Imagina aí, um homem passando por um campo à noite. No escuro tudo parecia igual. Mas quando o sol nasceu, o trigo se curvou com o peso do grão, e o joio permaneceu ereto e vazio. Que parábola para encaixar em tudo que Jesus falou, né? Do joio e do trigo. Sua vida é um vazio, igual o joio, ou é igual o trigo. A luz revelou o que o escuro escondia, aqui nessa parábola. Assim será naquele dia, a luz de Cristo revelará quem viveu para Deus e quem viveu apenas de aparência ou para si mesmo. É isso que a luz de Cristo fará acontecer naquele dia. Entendeu, irmão? Essa passagem é forte. É um aviso, um alerta. É Deus buscando que você se posicione, que você tome um lado. Hoje ainda é tempo de mudança, entenda. Hoje ainda é tempo de arrependimento. Hoje ainda é tempo de deixar de ser joio e se tornar trigo, os escolhidos de Deus. Jesus morreu para te salvar no juízo e de te levar para o reino do Pai. Foi para isso que Jesus fez. A sua morte foi para isso. Entenda, viu, meu irmão? Foi para isso que Jesus morreu. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Se o Espírito Santo falou com você hoje, através dessa mensagem, eu te digo uma coisa importante, meu irmão. Não endureça o seu coração. Não se deixe essas palavras passar por despercebido. As palavras de Cristo ensinando sobre o joio e o trigo, lá em Mateus capítulo 13, do versículo 37 ao 43. Diga essas palavras assim, direto em relação ao que a gente acabou de ver. Diz assim, com todo o seu coração: Jesus, eu não quero só parecer, eu quero pertencer, transformar a minha vida. Se essa palavra tocou no seu coração, irmão, né, profundamente, se essa palavra tocou no seu coração, transmita para outra pessoa. No fim, não ficará quem parece, no fim de tudo, ficará quem pertence a Jesus Cristo. O joio que parece com trigo será arrancado e lançado no fogo da destruição, e o trigo será levado para Jesus Cristo no seu reino.
Porque foi para isso que Jesus morreu, para nos libertar do pecado e da morte. Espalhe essa mensagem. É um ensinamento, é uma verdade sobre Deus e sobre o que vai acontecer com aqueles que se posicionam hoje de uma maneira de entrega, de redenção a Jesus Cristo. Glória a Deus, irmãos. Amém.